Olá, experts! Leal entrou, De Castro. Gente, hoje a live é específica, vai ser específica para a área de engenharia elétrica. Já já vai entrar meu convidado, o perito em telecomunicações, ele vai falar de telecomunicações, engenharia elétrica, que é a parte dele, tá? Quem tiver pergunta para o perito telecom já pode mandar, tá bom? Gente, todo mundo tá escutando bem? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o meu áudio? Estão ouvindo o perito telecom? O Paulo? Oi, Duda! Que bom te ver aqui. Você também perita em engenharia. A Duda, minha amiga. Muito feliz de vê-la aqui. De Castro. Gente, sejam muito bem-vindos. Olha só, aqui pelo que eu tô vendo aqui só tem expert, então vai ter que mandar muito bem, Paulo. Confio em você. Ótimo, pode deixar. Mas então, vamos começar a live de hoje. Gente, essa live vai pro YouTube, porque vai ser uma live de uma entrevista. Eu vou fazer uma entrevista com o Dr. Paulo. Ele é perito em engenharia elétrica. Ele lida com telecomunicações, engenharia elétrica, e tem esse tipo de perícia que é um pouco, é bem específico, né? E é da área de engenharia. Então, eu também não conheço tanto da área, vou absorver um pouco do conhecimento do Paulo e espero que vocês também. Então, vamos começar essa live, Paulo. Primeiro, você contando a sua história. Eu quero saber, o perito Paulo, quando começou, por que começou, como que foi a sua trajetória na perícia? Como que você começou, Paulo? Vamos lá. Boa noite para todos. Boa noite, Jade. Boa noite. Boa noite, Paulo. Então, logo na faculdade, né, eu já tinha bastante interesse pela área de perícia. Acompanhava até alguns peritos criminais mesmo, né? Eu tinha conhecimentos, alguns. Então, eu já gostava muito da área de perícia, de investigação técnica, né? E quando eu terminei a faculdade, aí eu não corri logo atrás disso, de procurar saber como é que seria. E trabalhei em algumas operadoras, já trabalhava antes também, né? Que você colocou aí na chamada no meu currículo, trabalhei bastante tempo em operadoras de telefonia. E há 3 anos atrás eu fui me inteirar para saber como é que faria para se tornar um perito judicial. Foi fácil ter essa informação ou foi meio complicado? Não foi fácil, não. Foi aqui no Rio, é meio complicado, viu? E a partir daí, como eu também já tinha bastante experiência, então eu acho que até se tornou um pouco fácil, assim, não tão difícil devido à minha experiência na área, né? Porque você sabe que o juiz, ele analisa o currículo do perito, além de ter, aqui eu não sei em Brasília, mas aqui no Rio é obrigatório ter 2 anos de experiência. Sim, aí no Rio é específico, aqui não precisa. Em vários tribunais que eu dei uma olhada, não precisava de 2 anos, é bem específico do Rio. Entendi. E aí, como eu já tinha, e não pode ter punição no conselho, são diversos requisitos, né, que o profissional ele precisa cumprir para poder chegar lá. E aí eu fiz o cadastro todo certinho, preenchia todos os requisitos, e também eu já fazia faculdade de Direito também. Isso me ajudou muito até na elaboração de peças, né, porque eu vejo muitos peritos têm essa dificuldade, entendeu, Jana? Elaboração de peças, de entender o próprio processo. O cara, às vezes, pega o processo, ele é técnico, ele não entende uma petição, ele não entende um recurso, ele não sabe quando o juiz está falando com ele, quando o juiz não está falando com ele, então fica essa dificuldade. E qual a denominação dessa peça que o juiz fala com ele, né? Às vezes ele fala, tá na sentença, não é sentença, é despacho. Pois é. Então despacho. Tem várias terminologias. Eu não sei em Brasília, mas aqui no Rio também, às vezes o próprio juiz, ele usa até sentença, eu já vi ele determinando alguma coisa para o perito em sentença, entendeu? Então fica bem confuso. Para a pessoa que não tem o conhecimento jurídico, complica mais ainda. Né? Então, como eu já estava cursando a faculdade de Direito, para mim foi bem mais tranquilo. Juntou a experiência de telecomunicações, mas já a teoria do direito, então foi super tranquilo até começar. Logicamente, no início a gente tem algumas dificuldades,
Sim. mas são vencidas com o tempo e hoje em dia, lógico, a gente sempre aprende, mas hoje em dia já está bem mais fácil já devido à experiência. Uhum. É que a faculdade de engenharia, ela tem muito cálculo, né? E não tem nada dessa parte jurídica. Isso é quem lida mais com direito. Então, eu acho que todas as faculdades, principalmente engenharia, contabilidade, deveriam ter uma disciplina de perícia, porque é um campo que pode ser utilizado por aquele aluno e é um campo que está em ampla expansão. São 1 milhão de advogados, então se cada um entrar com um processo, vai ter muita perícia. Então, eu acho que é bem interessante, seria muito interessante que as pessoas dos mais diversos ramos tivessem essa parte do direito na faculdade, para entender um pouquinho como funciona a perícia. E que mais? Eu concordo com você. Inclusive, eu já acho um pouco além. Eu já acho que deveria ter o conhecimento jurídico, inclusive até no ensino médio, né, na verdade. O básico, né? Direito do consumidor, um constitucional, um básico de penal, né? Sim. Nas faculdades, com certeza. Constituição para todos os cidadãos, né? Porque todo mundo precisa saber quais são os seus direitos e deveres. Exatamente. E que mais? O que mais você me conta? Então você começou, você fez a faculdade de Direito, e aí você foi se inscreveu nas varas e como é que é? Levou currículo nas varas, se apresentou? Nas varas, exatamente. Me apresentei pro juiz, fui em todas as varas, né, do Rio de Janeiro. Né, isso aí demorei acho que uns 3 meses ou mais para poder... Quantas varas são aí? Olha, não me recordo de cabeça, mas são bastantes, tá? Tem muitas varas, até porque tem muitos municípios também. Sim. Então, cada município, às vezes, tem... só no centro já são mais de 50. Que nem em São Paulo. Só no centro da cidade, Sim. E aí, em todos os outros municípios, tem, às vezes, 4, tem 10, tem uma, e para percorrer isso tudo demora um tempo, né? Bacana. E aí, com o tempo foram chegando as nomeações, e hoje em dia já tem bastante já. Graças a Deus, né? No começo é assim. Tem gente que fala, mas eu ainda não fui nomeado. Mas é assim, gente, começo é pouquinho. Com o tempo, o que acontece? Não é porque tem panelinha, teve uma pessoa que até questionou, falou, tem panelinha no tribunal. Não, pode até ter em alguns lugares, não vou colocar minha mão no fogo. Mas assim, nos que eu conheço, não é panelinha. O que acontece? Às vezes tem alguns peritos que são mais conhecidos, eles já atuam. Então, por isso, os juízes lembram do nome deles. Então, é aquela coisa. É também uma questão de sorte, porque às vezes aquele perito mais antigo está deixando a vara, ou então fica impedido para algum processo e aí você é nomeado. Então, é interessante. Aí você conseguiu, já começou a ter nomeação e foi seguindo, tendo nomeações. Fazendo os trabalhos. E mais importante também, né? Desde o primeiro tem que mostrar um trabalho de qualidade para o juiz poder gostar e te nomear de novo. Mesmo em justiça gratuita, né? Mesmo justiça gratuita, não pode escolher, principalmente quando está começando, né? Já tem gente que não pega a justiça gratuita. É uma besteira. Vai cortando, vai deixando o cara de lado e depois reclama que não tem nomeação. E, Paulo, quais são os casos mais comuns de engenharia elétrica e de perícia em telecomunicações? Quais são os casos mais comuns? O que as pessoas questionam? Por que é chamada a perícia nos autos nessa área? No caso da engenharia elétrica, já que a gente tem uma área muito ampla, tá? Desde aparelhos eletrônicos, defeito, até a própria concessionária, né? Que a gente chama de operadora de telefonia ou concessionária de energia elétrica também. E as que que tem um maior volume são as de telefonia móvel, tá? Das operadoras de telefonia móvel. Por erro de conta, que o cliente disse que não fez tantas ligações, a conta veio errada, a operadora disse que fez. Tá? Serviço de banda larga também, dessas próprias operadoras, e o cliente solicitou e nunca foi instalado e veio cobrado, ou então que o cliente contratou 15 megas e só chegam 2 megas na casa dele. Deve ter muita perícia aí nessa área, porque todo mundo que eu conheço reclama da internet, ou já reclamou. Exatamente. Então, essa questão de divergência também chama perícia em telecomunicações para verificar a velocidade da internet.
velocidade de internet e também de telefonia móvel, cobertura do aparelho, né? Às vezes o aparelho não funciona em tal lugar, aí não tem cobertura. E aí o cliente às vezes entra na justiça dizendo que a operadora tinha que cobrir ali, ou antes cobria e agora não cobre mais. E na engenharia elétrica, o que a gente tem muito, né, são das concessionárias de energia mesmo, né? Que emitem aquelas multas, às vezes, né? A maioria são dessas multas, tá? Eles alegam que o cliente ele fez algum procedimento no medidor, onde adulterou, e o cliente vai ter um benefício na sua conta. Então, ele aplica uma multa para o cliente de 10 mil, 15 mil, 20 mil, e o cliente não concorda. Algumas vezes ele realmente não mexeu no medidor e entra na justiça para poder correr atrás dos seus direitos e não ter que pagar essa multa arbitrária, às vezes, pelas concessionárias. Entendi. São os que têm maior volume na área de engenharia. E aí, como é que é? Você tem que ir na casa da pessoa para averiguar isso? Ou é na concessionária? Onde que você precisa ir? Dá para fazer isso online? Como que é esse tipo de perícia? Como que acontece? Uma coisa, que o De Castro, ele comentou que também tem alguns tipos de perícia em morte por eletropressão, perícia de periculosidade na área trabalhista. Você também faz periculosidade? Não, trabalhista não. Tá. Eu faço civil mesmo, né? Porque também, às vezes, a gente acaba indo para alguns nichos, né? Então, você pegou mais telecomunicações e engenharia elétrica. Telecomunicações e engenharia elétrica, mas na área civil mesmo. E aí, como é que você faz essa perícia? Então, Jaque, depende, cada caso é um caso, é particular, mas, em geral, o certo é ir na concessionária ou na operadora para verificar o sistema deles, verificar os protocolos de atendimento, se houveram reclamações do cliente, né? Se houveram falhas para a região em volta ali do cliente, porque às vezes a gente não consegue verificar uma falha no cliente propriamente dito, mas consegue verificar uma falha em todos os vizinhos. Então, muito possivelmente, houve a falha naquele mesmo cliente, que é do mesmo ramal que atende ele. Às vezes não ficou registrado, mas houve a falha, entende? Às vezes não ficou registrado, né? Entendeu? Então, importante o perito, é importante e necessário o perito ir na concessionária, tanto na elétrica como em telecomunicações, tá? Para fazer essa averiguação. Em alguns casos da elétrica, também ir na casa do cliente, para verificar o medidor, verificar os aparelhos domésticos que o cliente tem em casa, para ver se tem semelhança com o valor que ele gasta. A gente faz um cálculo e verifica se aquele valor que ele gasta é compatível com a quantidade de equipamentos, né? Verificar quantas pessoas tomam banho quente, né, no chuveiro elétrico, verificar o dia a dia do cliente. Então é importante o perito ir nas duas partes. O perito ele tem que ser neutro, tem que ir nas duas partes. Sim. E o mais interessante, já que tem acontecido muito aqui no Rio, algumas empresas, principalmente concessionárias de energia elétrica, elas não estão deixando o perito entrar na concessionária para fazer essa averiguação. Eles solicitam que o perito peça por e-mail o que o perito quer, e a partir desses dados recebidos, o cara faz o laudo. Só que eu não concordo com esse tipo de trabalho, porque, veja bem, indo na concessionária, indo nas operadoras, algumas vezes é nítido, eles tentam enganar o perito. Já aconteceu comigo. Eu do lado do preposto, do lado do assistente técnico, e o cara passando as coisas ali, peraí, isso aqui eu vou querer. Ele, não, mas aí muda a tela justamente para você não pegar aquilo que você viu de errado. É isso estando do seu lado, com uma pessoa profissional da área que sabe o que está fazendo. Você imagina por e-mail, né? Eles não vão mandar. As situações que os peritos mais passam é essa tentativa de pensar que o perito é tonto, né? Então, todas as partes que querem enganar perito, é sempre assim, né? É triste essa situação. O problema, Jaque, é que tem alguns peritos que se submetem a isso. Como eu tenho diversos de uma concessionária, que eu não vou citar aqui qual é, que ela não deixa, tá? Na verdade, duas concessionárias de energia elétrica aqui do Rio, elas não deixam o perito entrar na empresa.
Uhum. E eu peticiono para o juiz, informando que eles não estão deixando, que o assistente técnico deu nega. Uhum. E o juiz, uma vez, mandou eu fazer por e-mail, da forma que a concessionária... Olha só, o juiz mandou que eu fizesse da forma que a concessionária estava mandando, que ela estava solicitando, né? E aí eu pedi a minha exclusa desse processo. Tá? A grande maioria dos juízes, eles mandam que entre. E agora, tem de uma vara específica aqui do Rio de Janeiro, que eu tenho bastante processo de elétrica desde, o juiz mandou entrar com força policial, porque a concessionária recorreu da decisão, tá, para o tribunal. O tribunal, na decisão monocrática, informou que aquilo ali não era motivo de recurso, e voltou para a vara. E o juiz mandou que cumprissem a determinação dele, se necessário, por força policial. A partir daí, eles me mandaram um e-mail pedindo que eu marcasse a entrada na concessionária. E o que eles alegam também, já que inclusive alegaram, tá no próprio processo, que eles alegaram isso no processo, que diversos peritos aceitam dessa forma, que eu estava trabalhando de forma diferente. Então isso é que me deixa mais preocupado. Isso é preocupante. Entendeu? Como que o perito ele faz o que a concessionária quer? A concessionária é uma parte do processo, ele não pode fazer nem o que o réu nem o que o autor quer. Ele tem que buscar a verdade e informar para o juiz a verdade. E não receber ordens da concessionária. O perito ali, ele tá no lugar do juiz, ele está representando o juiz naquele processo. Sim, e é um cargo... Sim. Exatamente. É como se ele fosse o juiz ali. É o olho técnico do juiz. Sim. Entende? E isso me deixa muito preocupado. Inclusive, eu já até avisei as concessionárias aqui, conversei até com algum juiz, despachei com o juiz. Se eu souber realmente quem são os peritos que fazem isso aqui no Rio de Janeiro, eu vou denunciar todos eles sem problema nenhum. É bom mostrar para o conselho, né? Porque daí o conselho pode tomar as medidas cabíveis. Porque realmente perícia é sério. E tem gente que às vezes não leva, né? Às vezes acaba aceitando, até mesmo para agradar os juízes. Tem peritos que aceitam fazer do jeito que o juiz quer. No caso, eu também já declinei perícia porque não tinha, o juiz não achou que não havia necessidade de mais padrões. Eu falei, tem necessidade. E aí eu falei que não tinha como fazer com aquele X de padrões, né? E aí nomeou um outro perito, foi impugnada a perícia, então é um assunto muito delicado e cada perito vai ter o seu modo de agir. Então tem alguns que aceitam certas restrições e tem outros que vão atrás da verdade técnica, de fazer de acordo com a técnica. Então é bem complexo. Bom, tem algumas perguntas aqui. O De Castro perguntou sobre arco elétrico em caso de servidão administrativa. Para mim, ele está falando grego. Você entendeu? Não, eu entendi, mas nesse caso eu não... Tá, mas o que ele queria saber do arco elétrico? Se ele puder reformular a pergunta, ficaria mais... Faz a pergunta novamente, bem descrita, para que a gente possa encaixar e ver o que está sendo perguntado. Teve uma outra pergunta. Se tiverem dúvidas técnicas também, Jaque, porque eu já sei que seja uma dúvida técnica, eu poderia até procurar depois, entendeu? Que seria mais um geral. Agora, se for responder cada dúvida técnica, vai ficar muito longo. E tem algumas que são em grego aqui, que eu também não entendo, e eu não sei qual a complexidade dos casos. Mas, enfim, gente, vai ser mais algumas perguntas sem ser muito técnico, porque se a gente entrar muito na técnica, a gente acaba deixando a entrevista muito longa aqui. Vamos lá. Ele pode me mandar mensagem depois que eu respondo no particular para cada um. Ó, a Duda falou que é um absurdo, realmente, Duda. Também, mas é um direito. Também acho, mas é um direito da parte. Aí é que tá. É um direito da parte, mas aí é que tá. Até quando o direito da parte interfere na técnica? Né? Por exemplo, no caso da grafoscopia, eu não tenho como entrar na casa da pessoa e pegar um documento, mas eu tenho como ir em algum local, por exemplo, solicitar documentos do emprego, do empregador, do periciando. Então, eu tenho meios de conseguir alguns documentos. Então, a gente tem que ir atrás do que a gente pode fazer também, né? E outra coisa, já que é um direito da parte, eu até entendo que seja um direito da parte, mas
se a parte não está deixando colher provas da forma certa, que o juiz então julgue sabendo disso, entendeu? E não faça com que o perito faça um laudo baseado em prints por e-mail, entende? Sim, eu acho que não é legal. Não é legal. E também é um direito do perito solicitar as diligências que ele achar necessário. E uma vez solicitado, o juiz determina ou não. Se o juiz determinar, a parte tem que cumprir e não tem conversa. Recorre e, se continuar a determinação, vai ser feito dessa forma, até com força policial, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim. Você pede e eles concedem. Os juízes, a maioria estão concedendo. Claro, né? A maioria concede. Isso é bom. Pelo menos estão vendo a importância da perícia, né? Pois é. Então, vamos lá. Estão perguntando aqui se você está recebendo a justiça gratuita. Ó, o Danzen perguntou, vocês estão recebendo justiça gratuitas? Os depósitos? Sim, recebendo no caso dos depósitos, né? No caso da quarentena. Não, agora na quarentena tá bem devagar aqui no Rio de Janeiro. Tá? Aqui também em todo lugar. Tá bem. Está tendo atividade dos cartórios, eu tenho percebido nos processos de atividade, até os despachos estão acontecendo, despachos do próprio juiz, só que não houveram depósitos ainda durante a quarentena. Não, tá mais devagarzinho. Mas também não tem como. Foi devagar. Que eu tenho uns 10 anos sem receber. Tem bastante também. Acho que a primeira que eu fiz até hoje ainda não recebi. Danzel, faz o seguinte, sempre anote o número dos processos e peticione cobrando esses pagamentos, porque você tem direito. Se você fez a perícia, você tem direito de receber. Então, peticiona, solicitando os honorários. Porque às vezes a vara acaba passando. Então, assim, aqui também já aconteceu de algumas varas esquecerem de fazer o pagamento. É normal, tem muitos processos, então acaba acontecendo. Então, lembre a vara civil, peticione, pega o número desses processos que você trabalhou, faça a petição, junte nos autos solicitando o pagamento. Porque equívocos acontecem. O problema é a gente ficar quieto diante desses erros. Então, vamos fazer mais uma pergunta. Só uma observação do que você está falando. Para você ter uma ideia, já que aqui já vi vara, devido à quantidade de processos, logicamente, creio que não é de propósito, né? Eu já vi vara aqui penhorando a conta do autor para pagar o próprio autor. Então você imagina o que eles não iam fazer com o pagamento do perito. Passa batido e quando vê, se você não recorrer, se você não peticionar, você não vai receber. Mas é culpa do estagiário isso. Estão perguntando aqui se as perícias... tá um pouquinho mais devagar agora, mas não tem como, né? O pessoal reúne na vara, reúne no cartório, e agora tá todo mundo, cada um em casa. Às vezes há também essa demora na comunicação. Mas vamos para a última pergunta que eu queria fazer para você, Paulo. É o seguinte, eu queria saber qual a perícia que mais te marcou. Não precisa dar o nome da parte, não precisa identificar a parte, mas me conta como que foi a perícia que mais te marcou. Isso é uma coisa que a gente gosta de perguntar para os peritos, porque daí a gente já fica sabendo aquela mais importante, aquela que mais marcou. Você pode me contar? Nossa, a que mais marcou foi uma que, quer dizer, que eu mais lembro, assim, a que mais chamou atenção no caso, né? De uma concessionária também, tá? Não vou logicamente dizer qual é a concessionária, que eu fui na casa do autor, era uma senhora, bem idosa até, eu precisava fazer diligência na casa dela para constatar medidor, para ver as instalações, e quando eu cheguei lá, a princípio ela já estava bem estressada, mas ela queria que fosse feita a perícia, ela abriu a porta, eu entrei junto com o assistente técnico, e em certo momento ela se revoltou ali contra a concessionária, começou a xingar o assistente técnico e acabou sobrando para mim também, para ela ter calma. Ela começou a me xingar também, falou que era todo mundo bandido, que justiça era tudo, não prestava, e botou todo mundo para fora da casa dela, só faltou bater na gente para gente sair da casa dela. Então foi assim a que mais marcou, só que logicamente como ela é senhora, a gente também entendeu. Tem que relevar. Relevou, mas deu para fazer a perícia. A gente já tinha anotado todos os dados que precisava e foi feito o laudo.
E o assistente técnico da concessionária, ele acompanha a perícia? Eles têm assistentes técnicos que acompanham? Tem assistente técnico, sim. Porque no INSS tem. No INSS teve uma perícia médica que eu acompanhei do INSS. Eu fui na qualidade de advogada. E o assistente técnico do INSS fica na mesma sala do médico acompanhando toda a perícia. Então, essas empresas maiores geralmente têm os seus próprios assistentes técnicos, né? Tanto assistente técnico, isso. As de eletricidade, as de telecomunicação também, sim. É importante para eles também, né? Claro, claro. Mas eles não impugnam, eles impugnam muito? Como é que é? Meio termo, mais ou menos, é meio metade, já que metade impugna, metade não impugna, mas só que a maioria das impugnações é sem muito fundamento até. Eles simplesmente escrevem impugno, não concordo e não explica nem porquê. O juiz manda responder. Logicamente, o assistente do juiz manda responder, a gente responde reafirmando o laudo e não tem mais impugnação. Mas a maioria impugna sim. Tem algumas perguntas aqui que eu tô vendo que são mais voltadas à perícia judicial. Eu não vou responder porque agora, como a live ela tá fixada com o tema, se a gente ficar fugindo muito do tema, a gente vai ficar prolixo aqui. Sobre a telefonia no Brasil para solicitar um pedido de gravação da operadora. Como fica isso em relação à diretoria das teles? Tem esse pedido no tipo de perícia que você faz? Então, esse pedido de gravação? Tipo de pedido, ele é só com autorização judicial. Tá? Assim como, por exemplo, a utilização da linha. Por exemplo, eu quero saber, no mês passado, para os números exatos que o seu telefone fez chamada. Entendi. Para eu conseguir isso, a concessionária não me fornece. Eu tenho que peticionar para o juiz, tá? E o juiz intimar a operadora que forneça, porque é uma quebra de sigilo, né? E mesmo para o perito, a concessionária não fornece, só com ordem judicial. Entendi. E quando você vai na concessionária, nas empresas, você vai com algum ofício ou só sua nomeação já lhe permite entrar, fazer todo o trabalho pericial? Aqui a gente sempre liga antes para marcar, né? Para agendar. Então, até agora não foi necessário chegar com ofício, com a nomeação, entendeu? Obrigando a empresa a deixar entrar, porque a gente sempre liga antes para o advogado, se não tiver assistente técnico, ou se tiver assistente técnico, liga para o assistente técnico e combina o melhor dia e horário para os dois. Depois só peticiona para registrar que naquele dia vai ser informa a outra parte, se tem interesse de participar, no caso da parte autora, se ela não tiver assistente, e peticiona para registrar e vai para a diligência. Entendi. E Paulo, para finalizar aqui, falta pouquinho tempo para a gente finalizar a live, eu estou vendo aqui no contador. E para finalizar, qual seria a dica que você poderia dar para os peritos em telecomunicações, em engenharia elétrica, que estão querendo começar? Porque tem um pessoal que está querendo começar, não sabe de perícia, assim como você começou, tem gente que está querendo e não sabe como começar, né? Está fazendo faculdade. Até teve um amigo meu que comentou e falou assim, nossa, na faculdade ninguém fala de perícia judicial. E realmente, nunca falam de perícia. E agora, aqui a gente está falando, eu gostaria que você desse uma dica, uma orientação para quem está começando na perícia judicial em telecomunicações e engenharia elétrica. Já que primeiramente a parte de experiência ela é muito importante. Então eu acho um pouco inviável a pessoa se não teve experiência anterior. Eu já tinha até experiência anterior, porque eu sou técnico em telecomunicações também. Eu trabalhava até antes da faculdade. Então a pessoa que não tem experiência nenhuma, eu aconselho que ela primeiro trabalhe na área, adquira uma experiência, até porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é necessário ter 2 anos de experiência. Outros estados, Brasília acho que não, outros estados não sei. Então, adquirir experiência, estudar bastante, porque, como eu te falei, a concessionária, a empresa, a operadora, ela vai tentar enganar o perito, até a parte autora também vai tentar enganar o perito, não só a parte ré. Todas as partes do processo vão tentar mostrar o lado deles, né? Não vão mostrar o lado neutro. É fato. Sim. Então, você não pode
e cru para o meio. Você vai para esse meio cru, você vai acabar sendo ludibriado, enganado pelas partes e vai cometer erros que o juiz não vai te perdoar. Ou ele vai dar uma punição, você sabe que tem punição para perito, ou ele simplesmente não te nomeia mais e, logicamente, o juiz também, como a gente tem nas empresas, o juiz também tem um grupinho dele de WhatsApp lá, com certeza, e ele vai botar o nome do perito lá, negativando o caso. O cara errou e, logicamente, os outros vão ver também, não vão mais nomear aquele perito. Então, estuda bastante, adquira experiência na área, seja persistente, né? E não aceite que a concessionária te envie provas apenas por e-mail. Vá fazer a diligência. Levanta da cadeira e vai fazer a diligência na concessionária. Eu posso acrescentar aqui nessa última parte, eu acho importante o perito ir atrás, porque a perícia, ela não é só uma análise, ela também é investigativa, então você tem ali os dados e você tem que saber lidar com aqueles dados. Então, na sua área, na minha área, a gente tem que saber lidar com esses dados. A gente tem os dados, a gente vai ter que saber o que ali a gente vai ter que filtrar, o que a gente vai usar, tem embasamento para se filtrar alguma coisa, e se houver necessidade de mais algumas provas, diligência. Não economizar em esforços, porque se você economiza, não vai sair uma perícia boa. Então, jamais economizar em ir atrás, em investigar, em analisar, é sempre ir atrás mesmo, fazer o trabalho bem feito, porque não tem atalho. Então, essa é a minha persuasão quanto à perícia. Muito bacana, Paulo. Então, agora, tem mais alguma outra pergunta? Tem mais alguma pergunta que você queira responder? Quer dar uma olhadinha, Paulo, aqui? Tem algumas que foram de perícia judicial. Então... A maioria, né? E as que forem mais técnicas, devido ao tempo, não tem como explicar coisa técnica em pouco tempo. Né? Muitas coisas na engenharia mesmo é com cálculo, com gráfico. E engenharia tem várias áreas, né? A engenharia em si, ela tem civil, tem elétrica, e tem engenharia mecânica, tem várias engenharias, ambiental. Eletrotécnica. E o perito... Existe até engenharia de pesca. Tá? Você pode, Como é que pode pesquisar. Existe engenharia de pesca. Eu não sei como é que funciona, não, mas se você botar no Google lá, tem algumas universidades que elas têm. Engenharia de produção, né? Tem vários tipos de engenharia. Engenharia oceânica, engenharia de tudo hoje em dia, né? É um meio muito amplo e que também tem muitos tipos de perícia. Agora, assim, o perito vai se especializar. Você se especializou em telecomunicações, na parte elétrica. Com a sua formação, também daria para você fazer perícia trabalhista, né? Para acidentes de trabalho. Mas... nessa área, assim. Entendi, mas você se especializou mais em outra área, então às vezes acaba que nem compensa você pegar outra porque você teria que estudar tudo. Então a gente consegue ser bom em uma área mais definida, né? Peguei diversos... E a falta de tempo também, né, Jax? Porque os processos, você sabe muito bem, eles demandam muitas petições ao decorrer do processo. Não é simplesmente aceitar a nomeação e fazer o laudo e acabou. Tem impugnação de honorários, até justiça gratuita. Eu já vi parte que está como parte gratuita ali, recebeu o benefício de justiça gratuita e impugnou o honorário. Eu não entendi o porquê, não ia pagar nada, mas impugnou o honorário mesmo assim, só para fazer o perito ir lá e peticionar. Só para baixar, vamos baixar esses honorários, o perito tá ficando muito rico, né? Exatamente. Olha, só para fechar... Pode falar. Não, então é isso. Então, às vezes, muito tempo, muitos processos, se você for abraçar trabalhista, federal, acaba não conseguindo cumprir os prazos. E mais uma coisa também que o perito tem que se atentar, e cumprir os prazos. Não ficar perdendo prazo, que o juiz observa isso também. Sim. Isso é bem complicado, porque quando a gente começa a ter... Quando você tem uma perícia, é mais fácil administrar o prazo. 1, 2, 10. Agora, quando você tem uma cacetada de perícia, você tem que organizar muito bem para não perder prazo, porque é muito fácil perder.
Ó, o De Castro fez uma observação aqui, peguei diversos laudos onde o perito emitiu opinião. De Castro, sempre que o perito emite uma opinião sem fundamento, questione isso, tá? Porque o perito ele tem que estar fundamentado. Como até o Paulo falou também, o juiz, ele é leigo na matéria técnica, ele entende de lei. Quem tem que falar da técnica é o perito. Se ele não falar da técnica, se ele emitir opinião, ele não vai estar fazendo o trabalho dele, que é ser técnico. Então, questione isso, tá? Teve um caso que uma amiga minha me contou que na própria audiência o perito falou: eu odeio a empresa. Falou que odiava aquela empresa. Então, ali, mesmo depois do laudo, foi depois da emissão do laudo, o perito falar que odeia, isso daí pode haver um processo ali de suspeição, porque ele não poderia fazer isso, ele não pode dar uma opinião ainda mais parcial, né? Então, a conclusão deve dizer se houve ou não houve problema. Exato. Então, gente, o Paulo, ele é perito em telecomunicações. Eu vou deixar aqui, vai ter o Instagram dele, já deu 40 minutos, aí a gente vai fechar a live. Quer fazer um término da live, Paulo? Quer fechar a live? Só te agradecer mesmo, já pela oportunidade, tá? Agradecer a todos aí que acompanharam também a nossa live. Qualquer dúvida pode deixar aí também, que depois aí a gente vai respondendo. Sim, quem quiser também pode falar com o Paulo, vai ter o Instagram dele. E se você gostou dessa live, pode printar aqui a tela, vamos fazer aqui uma carinha aqui. Pode printar a tela, pode divulgar no seu Instagram. Se você tiver uma dúvida também, divulga essa dúvida, pode me marcar o Paulo, tá? Hoje foi sobre engenharia elétrica. Amanhã a gente vai ter uma live específica de perícia judicial versus perícia criminal, as duas óticas. Então, quem tiver interesse em falar, perguntar sobre perícia judicial, amanhã vai ter live específica, tá bom, pessoal? Então, até mais, a live vai ficar salva e em breve ela vai estar no YouTube. Tá bom, Paulo? Obrigada pela sua participação. Foi de grande valia. E muito obrigada para todo mundo que participou, tá bom? Adorei a presença de todos, as perguntas. Mas se for de perícia judicial, eu vou deixar para responder amanhã, tá bom, gente? Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.